Hoje nós vamos iniciar uma pequena série, uma trilogia no livro de Salmos. E nós vamos pensar a respeito da Páscoa. Nós iremos meditar no assunto, no tema da Páscoa. A gente sempre ouve aquele tipo de discurso que o tempo passa cada vez mais rápido. Parece que era ontem que a gente estava dizendo que janeiro não passava nunca, agora já fevereiro já foi. E, inclusive ele tinha um dia a mais ainda. A gente já está quase virando aí a primeira quinzena de março. A Páscoa esse ano foi puxada ainda um pouquinho mais para cá. Parece que tudo, fica mais rápido. Então a Páscoa está batendo na porta. E por isso nós vamos começar hoje e em 3 domingos, então hoje e nos próximos 2 domingos, nós iremos pensar a respeito da Páscoa. Qual a importância da Páscoa, a mensagem da Páscoa para nós hoje? O que a Bíblia fala sobre isso? E eu quero ler com você, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 22. Se você trouxe caneta, se você trouxe marca-texto, é bom você ficar com ele aí preparado. Gostaria que você fizesse algumas marcações conforme nós vamos avançando no texto. E a minha oração é que no final desses 3 domingos, essas páginas aqui, esse ponto aqui da sua Bíblia se abra quase que sozinho. Pode projetar o primeiro slide aí, Luiz, por favor. Isso, muito bem. Aí está o nosso texto base e o título do nosso sermão de hoje. O sofredor vitorioso. Um salmo sobre a cruz. Todos encontraram o Salmo 22? Amém? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. A tua mãe está aí do teu lado, ó. Pede ajuda. Vamos lá, mais 2 segundos. Achou? Achou? Isso! Vamos fazer a leitura então do Salmo 22. A minha versão, que eu farei a leitura aqui, é a NVT. Então, se você tem alguma versão diferente, pode ser que alguns termos mudem, mas a verdade, ela continuará sendo a mesma. Pode ficar tranquilo. Salmo 22, a partir do versículo 1, então o texto diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim. Riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. A minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó, à beira
da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Versículo 22. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele. Todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que fez. Esse é o Salmo 22. Um salmo escrito pelo rei Davi. O rei Davi, que com certeza é um dos personagens mais conhecidos, mais famosos da Bíblia. É um dos personagens mais benquistos da Escritura. Não é raro você perguntar para alguém qual é o teu personagem favorito. A pessoa vai dizer, se ele é crente de verdade, ele vai dizer Jesus. Esse é um bom jeito. E aí tu vai dizer, não, mas depois de Jesus. Aí alguns vão dizer, Davi. Eu particularmente sou fã de Elias. Eu amo a história de Elias, amo o profeta Elias. Mas com certeza Davi é um dos vultos da Escritura e tem muito para nos ensinar. E esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E eu quero caminhar com você por esse salmo e entender como esse salmo aponta para Cristo. Como esse salmo aponta para aquilo que Jesus fez. Ao longo desses 3 domingos, nós iremos pensar em 3 objetos. Atentem para isso, por favor. Vai ser fácil de decorar. 3 objetos. E os 3 objetos, os 3 elementos começam com a letra C. Hoje nós vamos falar sobre um salmo sobre a cruz. No próximo domingo nós iremos falar sobre um salmo sobre o cajado. E no terceiro domingo nós iremos falar sobre um salmo sobre a coroa. Então é sobre isso que nós iremos falar nos nossos próximos dias aqui juntos. A questão é, quando Davi escreveu esse salmo, ele escreveu 1000 anos antes, aproximadamente, do ministério terreno de Jesus Cristo. Então, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, Davi escrevia esse salmo, o Salmo 22. Assim como o 23 e o 24, que são os salmos que nós veremos nos 2 próximos domingos. A questão é que o salmista, enquanto escrevia, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, inspirou a palavra, que levou o rei Davi a escrever esse salmo. Então, inspirado pelo Espírito Santo, Davi olhava para frente e falava sobre a obra de Jesus. Quando Davi escreve esse salmo, ele não está apenas escrevendo um salmo para o seu tempo, mas ele escreve algo que aponta para uma coisa que aconteceria muito tempo depois. E não só aconteceria muito tempo depois, num ponto específico do nosso calendário, mas que também apontaria para a eternidade.
Nós estamos diante, irmãos, estamos diante de uma porção da Escritura Sagrada que deveria causar um rebuliço dentro de nós, que deveria causar temor em nós. E a minha oração é que o Espírito Santo faça isso conosco ao final desse sermão. Para deixar um pouquinho mais claro essa ideia de como Davi, escrevendo 1000 anos antes de Cristo, apontava para aquilo que Cristo haveria de sofrer, eu quero ler o texto de Atos capítulo 2, o versículo 29 até o versículo 31, que diz assim: irmãos, permitam-me dizer, aqui é Pedro falando, irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi, o rei Davi, não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo está aqui entre nós, ou seja, pó, está aqui. Mas ele era profeta, além de rei. Ele era profeta, diz o texto, e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Versículo 31 diz: Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Então Davi estava falando aqui em outro salmo, não é no Salmo 22, mas em outro salmo, Davi também fala a respeito do ungido de Deus, do descendente da tribo de Davi, do rei Davi, que herdaria, que reinaria sobre o povo, e o seu corpo, os seus ossos, o seu corpo não apodreceria no túmulo. E nós sabemos que é isso que aconteceu. Não há surpresas. Nós não vamos tratar aqui Jesus como se ele tivesse morto para no final dizer, surpresa, ele está vivo. E, nossa, não sabia. Não, ele está vivo. Inclusive é por isso que a gente está aqui. Porque ele vive. Então isso se cumpriu. O rei Davi apontava para a obra de Cristo. Não só no Salmo 22, como nós veremos agora, mas também em outro salmo. E aí eu não trouxe aqui anotado, mas se eu não me engano é o Salmo 18. Mas eu trago essa informação precisa no nosso próximo domingo, sem problema nenhum. A questão é, muito tempo antes, Davi apontava para aquilo que Cristo iria fazer. Então nós não estamos apenas diante de uma situação que o rei Davi viveu. Nós estamos diante de algo muito, muito maior. E por isso, eu quero convidá-lo a nesse momento, a você mais uma vez fechar os seus olhos e nós orarmos. Pedirmos a Deus, o Deus da palavra, que Ele nos ajude a entender. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, nos guie. Nos guie para um entendimento profundo da Tua palavra. Profundo ao ponto de nos afetar e mudar quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda boa história, de forma geral, ela possui dois aspectos. Poderíamos dividir as boas histórias em início, meio e fim, e está correto. Mas toda boa história, ela pode ser dividida ainda de forma mais genérica, mais geral. Toda boa história, todo bom filme, todo bom enredo, todo bom conto de fada possui dois aspectos. Primeiro, espanto e encanto. Espanto porque nós vemos diante de nós algo horrível acontecendo. Pega as histórias das princesas, pega a história, os contos de fada, pega os enredos dos filmes. Sempre tem aquilo que hoje é muito bem mais elaborado, é claro, mas que também é chamado de jornada do herói. Onde um personagem específico, o principal personagem do filme, do enredo em questão, ou do livro, ele é tratado como aquele que é o principal, e ele enfrenta dificuldades, e ele não consegue resolver os problemas que ele enfrenta, e aí vai por um caminho que parece que ele não vai conseguir vencer, e aí do nada ele tira força lá não sei da onde, e aí no fim ele vence. E aí está tudo certo. A história de Davi, do rei Davi, se assemelha a isso. Na história do rei Davi, nós temos muitos momentos onde nós temos isso, esse contraste de espanto e encanto.
Logo no início, quando nós vemos o último juiz do povo de Israel, Samuel, quando Deus chama Samuel e diz assim: Samuel, você deve ungir um outro rei, porque eu rejeitei Saul. Saul havia se afastado de Deus e Deus havia rejeitado Saul. Então ele levanta Samuel e diz assim: ó, vai ungir alguém, e esse alguém é alguém segundo o meu coração. Estava se referindo a Davi. E aí Samuel vai então até a casa de Davi, e lá ele encontra o pai de Davi, a família de Davi e todos os irmãos de Davi, todos guerreiros, fortes, altos, musculosos, bonitos, sabe, aquele estereótipo assim de soldado, exterminador do futuro. Estavam todos em casa, isso é estranho. Mas todos esses caras fortes estavam em casa. E aí, Samuel, assim como nós muitas vezes fazemos, julga pela aparência. E Samuel então vê o primeiro, o primogênito, o mais forte, o mais experiente, e diz assim: certamente é esse que Deus escolheu para reinar sobre o povo. E aí ele vem, e aí Deus diz para Samuel: não é esse. Vocês julgam segundo o padrão dos homens, mas eu julgo o coração, eu conheço o coração. E assim faz a fila. Passa todos os irmãos de Davi, todos fortes, todos bonitos, todo com porte físico de soldado, pronto para matar, só que nenhum desses é. E aí Samuel pergunta para o pai de Davi: vem cá, tem algum erro aqui? Ou Deus errou, e isso está fora de cogitação, ou eu me entendi errado, porque Deus disse que é um filho teu, ou tem algum filho que não está aqui. Aí o pai de Davi diz assim: não, tem mais um. Eu não sei vocês, mas isso me causa espanto. Que mãe que esquece que tem um filho? Que pai que esquece que tem um filho? Em situações normais, tá? Não é comum isso acontecer, não é normal isso acontecer. Eu esqueci que tinha um filho. Eu tenho 4 e... não, na verdade eu tenho 5, verdade, tem aquele outro lá. Gente, isso não existe, isso causa espanto para nós. Coitado do Davi. E o que mais causa espanto nessa história é que os forçudos, os bem-belo, estavam em casa. Enquanto o único que estava trabalhando é aquele que a Bíblia se refere, dá características dele, e diz que ele era meigo, ruivo e de boa aparência. Gente, isso não é o perfil de um soldado. Mas é o único que estava trabalhando. E não era trabalho qualquer, não. Ser pastor de ovelhas naquela época era um trabalho pesado. Provavelmente Davi deveria ser um baixinho entroncado, quase redondo, quase quadrado, porque o trabalho dele era pesado. Mas isso causa espanto. Como tu esquece de um filho? E como que o mais fraco, o menor, é o único que está trabalhando? Não faz sentido. Mas o espanto, ele abre caminho para o encanto. Porque quando mandam chamar o rei Davi, ele é ungido diante dos irmãos, como aquele que tem o coração segundo Deus. E a história de Davi é belíssima. É claro, tem os seus percalços, tem os seus pecados no meio, mas há um coração contrito, há um coração arrependido. O espanto abre caminho para o encanto. E até nisso, o rei Davi aponta para a história de Jesus Cristo. Nós cantamos aqui na terceira música, ou foi na segunda música? Nós cantamos sobre Jesus ser o Filho de Deus. E essa música descreve muito bem o texto de Filipenses capítulo 2, o hino cristológico, onde Jesus, sendo igual a Deus, não achou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas a si mesmo se humilhou. E se encontrando em figura humana, ele se entregou. Ele se entregou por nós. Ele morreu em nosso lugar. E aquilo que, ao primeiro olhar, pode nos causar espanto, abre caminho para o encanto. E é isso que eu quero ver com você no Salmo 22. No versículo 1 e 2. O primeiro ponto, pode passar aí, Luiz, por favor. O primeiro ponto, a humilhação
do Messias. No versículo 1 e 2, pode dar mais um clique aí? Nós vemos o Messias sendo abandonado por Deus. É isso que o versículo 1 e 2 sugere. Por favor, acompanhe o texto na sua Bíblia, se isso for possível. Versículo 1 e versículo 2 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. E aqui nós vemos um Davi, gente como a gente. Nós vemos um Davi de carne e osso, igual a gente. Muitas vezes essa é a nossa reclamação diante de Deus. Muitas vezes essa é a nossa reivindicação diante de Deus. Meu Deus, por que tu me abandonou? Por que está tão longe de mim? Por que eu falo, eu clamo, eu oro e o Senhor não me ouve? O Senhor não me escuta. Por que o teu socorro está tão distante de mim? É fácil nos identificarmos com Davi. Eu disse antes que eu amo Elias, mas gente, eu amo o rei Davi. Porque esse cara, o relacionamento dele com Deus é muito pessoal, e isso fica claro nos seus escritos, fica claro nos relatos acerca da sua vida. Agora, Davi não está falando apenas sobre uma situação que ele vivenciou. Em Mateus capítulo 27, no versículo 46, nós vemos Jesus Cristo na cruz, e é justamente essas palavras que Jesus fala. É a quarta fala de Jesus na cruz. Ao todo são 7. E essa é a quarta fala de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu acho, isso sempre me chamou a atenção. Por que Jesus está dizendo na cruz que foi abandonado? Como Deus poderia ter abandonado Jesus? E desde a primeira vez que eu li esse texto, isso ficou uma grande pergunta na minha cabeça. E talvez seja o seu caso. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu estava lendo o Novo Testamento, e aí eu marquei um grande ponto de interrogação no lado desse texto, e apenas 1 ou talvez até 2 anos depois, eu fui entender de fato o que significava isso. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, entender a Bíblia como um todo não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Muitas vezes não é uma coisa que acontece de um ano para outro. E é por isso que depois de Apocalipse vem Gênesis de novo. É por isso que nós precisamos continuar lendo o texto. Então, em Mateus capítulo 27, é exatamente isso que Jesus fala. Portanto, de acordo com o grande reformador Calvino, ele chega a afirmar isso, não resta dúvida. Isso é consenso dentro dos estudiosos da palavra de Deus, é consenso que não há dúvida de que Cristo, ao proferir essa exclamação na cruz, demonstrou claramente, ele deixou claro, que embora Davi falasse das suas próprias angústias, enquanto escrevia esse salmo ele foi escrito, ele foi composto sob a influência do Espírito Santo. E num tom profético, apontando para o rei de Davi, apontando para o Senhor de Davi, que é Jesus Cristo. Então, isso aqui aponta para Jesus. Nós precisamos analisar toda a história do rei Davi para percebermos que não há nenhum indicativo de que ele passou por essas situações específicas que o Salmo está trazendo aqui. Davi passou muitas lutas. Davi lutou com urso, Davi lutou com leão, Davi lutou com gigante, mas tem uma coisa que Davi não viveu. Ele não foi crucificado. Tem uma coisa que Davi não viveu. As vestes dele não foram sorteadas. Tem uma coisa que Davi não viveu, seus braços não foram amarrados e suas pernas atravessadas por cravos, por espinhos. Davi não viveu isso. Sobre quem então Davi estava falando, irmãos? Sobre Jesus Cristo. Nós falamos muito a respeito disso na última série sobre redenção. Falamos sobre
a revelação progressiva sobre a tipologia bíblica, de como algumas coisas no Antigo Testamento são sombra daquilo que é a imagem real, a imagem plena que nós encontramos em Jesus Cristo. Então aqui o próprio rei Davi é uma sombra, é um tipo no Antigo Testamento, um tipo que aponta para aquilo que é plenamente, que é Jesus Cristo. Então Davi está falando sobre Jesus. E um dos aspectos da humilhação do Messias é o abandono de Deus. Jesus foi abandonado pelo Pai. Mas não abandonado como quem deixa entregue. Mas foi abandonado no sentido de que o seu caminho, o caminho de Jesus, não seria tornado mais leve. O Pai não iria aliviar para o Filho. Porque Jesus, sendo o meu filho, vamos pensar aqui, vamos cometer a loucura de tentar sondar o insondável. Vamos pensar que a mente do Senhor, a mente de Deus, o Deus Pai olhando para o Deus Filho encarnado e pensa assim, meu filho, tadinho, eu vou aliviar para ele. Não, isso não aconteceu. Pelo contrário, nós vemos o próprio Jesus chegando no jardim do Getsemane, pedindo ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E enquanto suava sangue, ele clamou isso muitas vezes, e isso por madrugada dentro. Mas esse pedido foi negado. Não foi dado a ele esse alívio. Então é nesse sentido que o Pai abandonou. Mas isso não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus enquanto estava encarnado. E essa é uma das grandes maravilhas do Evangelho. Um Deus que se torna homem sem deixar de ser Deus. Aí você me pergunta, como que se explica isso? E eu vou te dar uma resposta bem convicta. Não sei. Porque isso está acima do nosso entendimento. A questão é quando nós meditamos a respeito da dor, do sofrimento, da humilhação, de tudo aquilo que Jesus suportou. Não só a dor física, não só a dor psicológica, não só a dor que as pessoas ali estavam infligindo a ele, mas a dor de olhar para o Pai e receber os nossos pecados, o castigo do Pai, ele receber sobre ele. Só suportou porque ele não deixou de ser Deus. Isso é uma doutrina fundamental do cristianismo. Porque se em algum momento nós concebermos que Jesus Cristo não era Deus, então o sacrifício de Jesus não tem valor nenhum. Se Jesus Cristo não era Deus, foi um homem comum que morreu na cruz. E se foi um homem comum que morreu na cruz, ele não tem poder para nos salvar. Jesus é Deus. E nós precisamos afirmar isso quantas vezes possível. Faça um quadro, se você gosta de quadro na sua casa, faça um quadro e bota lá. Está procurando ideia de tatuagem? Escreve lá, Jesus é Deus, bem grande, nas canelas. Deu para ver que isso não é uma sugestão séria, né, gente? Por favor. A questão é, o Pai não ofereceu atalhos ao Filho. O caminho que Jesus precisava trilhar era apenas um: a cruz. Jesus iria para a cruz. E ele sabia disso. Ele sabia disso. Dentro da humilhação do Messias, nós vemos mais um aspecto que é o sofrimento dele causado pelo abandono dos homens. Ele foi abandonado por Deus, mas ele também foi abandonado pelos homens. No versículo 6 até o versículo 11, acompanhe comigo, por favor, aí no Salmo 22. Versículo 6 até o versículo 11 diz assim: mas eu sou um verme. Tu já se sentiu assim?
Tu já se sentiu como um verme? Tu já se sentiu como um nada? Eu estou dizendo, Davi é gente como a gente. Mas mais do que falar sobre a própria vida, ele está falando sobre algo além disso. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Presta atenção. Enquanto lemos esses versículos, tenha em mente a cruz. Tenha em mente o caminho de Jesus Cristo para a cruz. Tenha em mente os flagelos que Cristo sofreu enquanto caminhava para a cruz, por mim e por você. Não disperse, não se distraia. Leia esses versículos e se perceba diante da cruz. Esse texto está falando sobre Jesus. E é exatamente assim que Jesus é tratado na crucificação. Como um verme, como um ninguém, como um nada. O castigo que era dado aos piores cidadãos, o castigo que era dado para os piores bandidos, o castigo que era dado para as piores pessoas da época, foi dado ao melhor e maior homem que já existiu. Isso deveria nos causar espanto. Porque isso era meu, isso era teu. Versículo 6 em diante então. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Aqui está entre aspas, porque se levanta uma pergunta dessas pessoas que passam por Jesus. O versículo 8 diz: esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre de minha mãe tem sido o meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo, e ninguém mais pode me ajudar. Ninguém mais pode me ajudar. No momento da crucificação, o nosso Senhor Jesus estava sozinho. O caminho da humilhação foi um caminho de abandono de Deus, e foi um caminho de abandono também pelos seus amigos, até pelos seus mais íntimos amigos. Esse caminho que Jesus estava trilhando era um tanto solitário. Mateus, versículo 26, Mateus capítulo 26, versículos 55 e 56 diz assim: em seguida, Jesus disse à multidão: por acaso sou um revolucionário? Perigoso para que venham me prender com espadas e pedaço de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Foi um caminho solitário. Jesus foi abandonado pelos homens. Jesus foi abandonado por aqueles que deveriam estar mais perto dele, que estavam com ele até então. A gente é muito rápido em julgar Pedro, porque Pedro negou Jesus. Não é dos males o menor, dos males nenhum. É assim que deveria ser. Vou escolher um pecado menor para pecar no pecado menor. Não. Mas às vezes a gente quer sair em defesa de Pedro e diz assim: não, Pedro só negou porque estava lá. Os outros nem para ir atrás. Grande coisa. Fugiu, negou, errou também. O discípulo amado, aquele que era talvez o mais próximo dali, pelo menos estava entre os 3 mais próximos de Jesus, João, também foge. Depois ele volta, é aquele que está ali mais próximo da cruz. Mas a questão é, todos fugiram, todos abandonaram, e Jesus sabia disso. Jesus sabia
que quando ele fosse para a cruz, ele seria abandonado por Deus, porque Deus não ia dizer, tá bom, essa fase é muito difícil, vamos passar, vamos pular. Não existe o botãozinho lá de pular esse episódio, pular a abertura. Igual você está assistindo série lá e tem a opção, pular a abertura, você vai lá e pula, não quero assistir. Não existe isso. A vida real não é assim. Não gosto disso, vou pular, vou ignorar, vou fingir que não existe. Não vai mudar nada. Jesus não ignorou o caminho que ele tinha, pelo contrário, ele ora, ele conversa com Deus a respeito disso. No versículo 1 nós vemos Jesus lamentando, meu Deus, por que me abandonou? Mas agora aqui, do versículo 6 ao versículo 11, ele diz assim, meu Pai, Deus, não fica longe de mim, não permaneças longe de mim, porque o momento da aflição está chegando e eu não posso contar com mais ninguém. Porque mesmo na cruz ele sabia que Deus havia abandonado, no sentido de que a cruz era uma realidade e ponto. Mas ele não estava desamparado, ele não estava abandonado de que Deus não estava vendo, ou não estava no controle de tudo isso. Porque Jesus sabia muito bem que isso fazia e sempre fez parte do plano de Deus. Quando os soldados romanos vão prender Jesus, lá em Mateus 26, o texto que eu acabei de ler, Jesus diz assim, eu estava lá pregando, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas agora vocês vêm aqui com um pedaço de pau atrás de mim, como se eu fosse algum tipo de revolucionário perigoso. Mas tudo bem, é assim que deve acontecer. Porque assim disseram os profetas, e assim está cumprindo as Escrituras. Tudo o que aconteceu, aconteceu porque Deus tinha determinado que acontecesse desse jeito. E Jesus sabia disso muito bem. A humilhação de Jesus passa também pela condenação à morte. Pode passar aí, Luiz? Versículo 12 até o versículo 21 do Salmo 22, por favor, acompanhe. E mais uma vez, leia esse texto com a cruz em mente. Versículo 12 até o versículo 21 diz assim: meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. E aqui na época, os touros de Bazã era tipo assim, a raça mais forte. Era a melhor raça que existia. Não sei se você já teve essa experiência. Você já foi perseguido por um touro? Tem gente que brinca disso. Tem gente que não precisa nem ser perseguido para já ficar com medo. Já passa longe. Na época, era uma forma de mostrar um inimigo furioso e imparável te perseguindo. Tu pega um touro desse, tu não consegue fugir de um touro desse. Em alguns países, isso é esporte. Fica lá com aquele pano vermelho lá chacoalhando, irritando o touro, e aí o touro vem e faz né? E aí a gente cansa de ver vídeo na internet que daí de repente numa dessas o touro faz no cara daí, né? É a ideia de fugir de um inimigo poderoso, de um inimigo furioso. E é justamente isso que Jesus está sentindo na cruz. Versículo 12 diz isso: meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Não é um só, é uma multidão de inimigos me cercando. Aqueles que antes eram inimigos entre si, que tinham rixa entre si, o Império Romano e o povo judeu, e até mesmo o próprio povo judeu dentre si, os fariseus, os saduceus, tinham rixa entre si, agora se juntam para crucificar Jesus Cristo, para condenar Jesus Cristo. É essa multidão, é esse povo que grita, crucifica-o, que prefere libertar Barrabás ao invés de libertar Cristo. Versículo 13 diz: abrem a boca contra mim como leões, que rugem e despedaçam a presa. São insultos cruéis. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Irmãos, o sofrimento que era imposto a uma pessoa na crucificação era algo de fato desumano. Na época da crueldade já era visto como algo cruel. E aqui mais uma vez,
Na época em que Davi escreve, há 1000 anos antes de Cristo, a prática da crucificação não existia. Mas nós vemos Davi aqui citando e falando exatamente aquilo que acontece com Jesus Cristo na cruz. Não é à toa que Davi, de forma profética, fala aqui: minha vida é derramada como água. Muito provavelmente a sensação de Jesus na cruz era essa. Parece que eu estou derretendo. Parece que a vida está sendo tirada de mim. Os meus ossos estão desconjuntados. A crucificação era cruel, porque os pés eram trançados e cravados, os braços cravados no madeiro. E isso tudo fazia com que o corpo tentava se compensar, porque o próprio peso do corpo cansado, os músculos se constrangendo, se comprimindo, os tendões se despedaçando, os nervos sendo ali rompidos, e as juntas tentando permanecer, tentando se apoiar nos pés para tentar aliviar os braços, tentando aliviar os braços, se forçar nos braços para aliviar as pernas, não tinha para onde fugir. Era uma tortura, era um sofrimento inimaginável. E é por isso que Jesus diz: a minha vida está sendo derramada como água, o meu coração se desfaz dentro de mim, como se fosse cera. Eu estou morrendo. O sofrimento era inimaginável. Nós nunca passaremos por algo tão cruel como Jesus Cristo passou, ainda que fôssemos crucificados. Mesmo Pedro, crucificado de ponta cabeça, não sofreu o tanto que Jesus sofreu, porque não tinha nenhum pecado sobre os seus lombos, não tinha nenhum pecado sobre as suas costas. Mas além de toda essa dor física, Cristo experimenta o peso dos nossos pecados sendo derramados sobre Ele. Ele experimenta a face irada de Deus contra Ele, porque os nossos pecados foram jogados sobre Ele. Ele foi desprezado. O pecado é tão sério que Deus matou o seu próprio filho por conta disso. Não é algo pelo qual nós podemos brincar. Isso é sério. Minha força, diz o versículo 15, secou, como um caco de barro, que se cair, despedaça, quebra. Minha língua está grudada ao céu da boca, e tu me deitaste no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, porque todos doem. Meus inimigos me encaram, desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Jesus foi crucificado nu, completamente nu. Essa figura que nós temos nos livros, que nós temos na parede de algumas igrejas, Jesus Cristo crucificado ainda lá com uma tanguinha, com uma cuequinha, isso não representa a realidade. Jesus foi crucificado completamente nu, humilhado, envergonhado. As pessoas passavam por aquele que era digno de todo amor e debochavam dele, insultavam ele. Pense como você se sente quando alguém fala mal de alguém que você ama, quando alguém insulta uma pessoa querida. Nós deveríamos sentir a mesma coisa quando estamos diante da cruz, quando percebemos o nosso Senhor sendo humilhado dessa forma. E Ele viveu tudo isso, passou por tudo isso, por mim e por você. Nu. Completamente nu, envergonhado.
Mas mais uma vez, no versículo 19, o texto diz: ó Senhor, não permaneças distante de mim. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada. E não permita que esses cães me tirem a vida. Salve-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Você se lembra como foi o momento em que Jesus morreu? Você sabe quem matou Jesus? Ainda que aquelas pessoas são responsáveis por tudo aquilo que fizeram o nosso Senhor sofrer. Os evangelhos vão dizer claramente que quando chegou o momento, Jesus Cristo, de braços abertos, crucificado, ele disse: está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Estava tudo sob controle. A vida de Jesus não foi tirada, ele a entregou. Mateus capítulo 27, versículo 27 até o 31 diz assim: algum dos soldados, eu quero trazer esse texto para ficar claro que o salmo está falando sobre a crucificação. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro, um pedaço de pau qualquer. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele. Tomaram-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar, tiraram o manto, o vestiram novamente com suas roupas e então o levaram para ser crucificado. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Por isso aí mais sede, por isso que Jesus diz, por isso que o Salmo diz: a minha língua está grudada no céu da boca. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir as suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. De forma debochada, 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. E a multidão gritava, esse povo que passava gritava: você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e desça da cruz. O autor da vida, o Criador, sendo debochado, insultado pela sua criação. O inocente, que não tinha pecado nenhum, sendo debochado e insultado por aqueles que estavam imersos em seus pecados. É fato que um daqueles que foi crucificado com Jesus se arrependeu e foi salvo. Há algo pedagógico nesse momento da crucificação, nessa conversa de Jesus com os 2 ladrões. Enquanto um é salvo, isso nos mostra que até o fim, até o último fôlego de vida, não importa o tipo de vida que você levou, há esperança para você. Jesus Cristo tem poder para salvar. Por outro lado, há aqueles que permanecerão debochados e incrédulos até o fim. E para esses, não resta mais nada, a não ser a condenação eterna. Com um, nós aprendemos que nós não precisamos ficar desesperados, porque existe graça para todo pecador. Com outro, nós aprendemos que não dá para ficar relaxado, achando que no fim vai dar tudo certo, porque não vai. Alguém disse
que devemos pensar nos sofrimentos e na ressurreição de Cristo, até sentir em nossas almas o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos. Enquanto nós não olharmos para isso aqui e nos identificarmos com isso, talvez estejamos equivocados quando afirmamos que conhecemos o Evangelho. O segundo ponto do sermão, e eu só vou passar pelo texto, eu não vou fazer todas essas considerações, porque a respeito da exaltação do Messias, nós vamos falar no último sermão da série, tá bom? Então eu não vou simplesmente ignorar o texto aqui, só vou fazer algumas ressalvas, algumas afirmações acerca do texto, mas lá no último domingo, então, nós vamos voltar nesse assunto. Mas quanto à exaltação do Messias, é do versículo 22 até o versículo 31. Mas do versículo 22 até o versículo 25, nós temos o louvor a Deus, nós temos o louvor a esse Messias. Perceba, no versículo 22, o salmo ele muda drasticamente. O espanto desse Cristo crucificado, desse sofredor, agora abre encanto para um vitorioso. Antes, aquele cordeiro agora ressuscita como um leão. Antes, aquela ovelha muda que vai para a cruz, que vai para o sacrifício sem reclamar, agora se levanta como um leão. É o nosso Deus forte e poderoso. Esse é o nosso Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. E a Ele então seja dado o louvor. E é isso que diz o versículo 22 até o versículo 25. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. O versículo 24 traz aqui a explicação desse abandono de Deus, esse aparente abandono de Deus no início, lá no versículo 1 e 2. Versículo 24 diz, ele não desprezou, ele não desdenhou o sofrimento dos aflitos. Jesus não está morto, ele não permaneceu morto. Ele pediu, ele orou, e após cumprir o seu propósito, Deus ouviu. E o poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e por isso a Ele louvor. Dias que antecedem a Páscoa são dias muito oportunos para a gente refletir sobre isso. O que deveria nos incomodar nesses dias, nesse movimento, não é se você terá dinheiro suficiente para o ovo de chocolate mais caro, para o trufado, que se você comer inteiro, você não consegue levantar de tão pesado. Não é isso que deveria nos incomodar. Será que eu vou ter dinheiro para comprar o presente? Será que eu vou ter dinheiro para comprar chocolate? Será que eu vou receber um chocolate? Pode fazer isso. Pode dar chocolate para o teu pastor também, não tem problema. Mas o que deveria estar pesando em nossos corações, quando pensamos a respeito da Páscoa, é se o nosso coração ele está sendo constrangido por aquilo que Cristo fez. Porque não adianta nós afirmarmos que Jesus é a nossa Páscoa, que a Páscoa é sobre o cordeiro e não sobre o coelho, enquanto nós celebramos mais o coelho e não adoramos o cordeiro. É isso que deveria estar incomodando a gente aqui dentro. Calvino, comentando esse texto, ele vai falar que a fé, ela não ganha a vitória no primeiro encontro, no primeiro embate. É isso que Jesus Cristo experimentou. Mas depois de receber muitos golpes e depois de ser exercitada com muitos arremessos, ela finalmente sai vitoriosa. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores.
Nós vamos tomar muitos golpes, serão muitos arremessos, mas finalmente, um dia, em Cristo, seremos vitoriosos. No versículo 26 até o versículo 29, nós temos então o reino. Versículo 25 diz assim: eu te louvarei na congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão. Perceba esses detalhes aqui comigo. Os pobres, um tipo de gente, comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. E aqui é um contraste. Não é só sobre os pobres, não. Porque o versículo 29 diz que os ricos o celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele. Todos cuja vida terminará como pó. Todos, rico, pobre, preto, branco, alto, magro, bonito ou diferente. Não dá para dizer que é feio, né? Bonito ou excêntrico. Todos aqueles que creem são chamados para participar do reino do Messias. Para alguns, isso não é importante. Para alguns, isso é, conversa fora, é conversa fiada. Pois acham que Cristo não salva. Acham que Cristo não é importante. Assim como aquelas pessoas que passavam ali pela cruz e desdenhavam. E diziam: se tu é mesmo quem diz que tu é, desça e salve-se. Porque aí eu vou crer em ti. Sabe, desdenhando, desafiando. Pobres, miseráveis. Os quais fomos nós também no outro tempo. É isso que diz Efésios capítulo 2. Nós éramos exatamente assim. Desdenhávamos de Jesus. Desdenhávamos do sacrifício dele. Para alguns, isso realmente não é importante. Spurgeon fala sobre esse texto o seguinte: poucos pouco eles sabiam que ele salvou sim os outros. Ele mesmo, ele não podia salvar, porque um amor incomparável segurava as mãos lá, como com rebites de diamante. Não foi o poder, não foi a dor que segurou Jesus na cruz. Foi algo muito mais profundo que isso. E eu acho poético e lindo a forma como Spurgeon se refere a isso. Como com rebites de diamante. Havia algo muito mais forte que segurava. Não era qualquer deboche, não era qualquer desdém que iria fazer com que Jesus Cristo descesse da cruz. A verdade, irmãos, é que o preço pelo pecado precisava ser pago. E foi. Foi pago. O que o nosso mestre diz é: está consumado. Está pago. Portanto, creia nele. Creia nele. O pecado foi pago. O sangue de Cristo nos comprou. A sua graça nos libertou. Estamos finalmente livres do pecado. Mediante a fé em Cristo, estamos finalmente livres. Creia nele. Jesus Cristo convida hoje você a fazer parte desse reino. E aí, por fim, o versículo 30 e o versículo 31 aponta para o futuro. Os versículos dizem o seguinte: nossos filhos também o servirão. Não é só uma coisa que alcança a gente. Não é uma coisa que alcança simplesmente o hoje. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Atente, por favor, para a forma como
as palavras são colocadas aqui no futuro, como os versículos estão apontando para o futuro. No versículo 30 nós temos servirão, ouvirão. No versículo 31, proclamarão e falarão. É um reino eterno. Não se acaba, não se termina aqui. Ele aponta para o nosso futuro e para além disso ainda, ele aponta para a eternidade. Entenda isso. Se nós realmente cremos na obra de Jesus, na obra redentora de Jesus, nós precisamos olhar para frente e pregar essa mensagem para aqueles que ainda não nasceram, como diz o versículo 31. Como você prega uma mensagem para alguém que ainda não nasceu? Como você prega uma mensagem para alguém que ainda não nasceu? A Joana tem 2 anos de idade. Eu tenho 10 anos de fé. Faz 8 anos. Tem 8 anos que eu prego a mensagem do Evangelho para a Joana, antes dela nascer. Eu fiquei 8 anos pregando a mensagem do Evangelho para a Joana, antes dela nascer. É assim que você prega, vivendo de uma maneira digna do Evangelho, entendendo que tudo o que você está vivendo vai deixar marcas, vai deixar um legado para aqueles que ainda não nasceram. Ou você pode simplesmente olhar para o lado, olhar para os teus filhos, olhar para esses que estão sentados aí com você. Faça esse exercício. Olhe para o seu filho por um momento. Por favor, olhe para o seu filho nesse momento. E é isso mesmo, se não tem ainda, bota a mão na barriga e olha para frente. Porque aquele que foi crucificado ressuscitou, está vivo. E ele é digno de ser anunciado. Por isso que nós continuaremos proclamando as suas obras e a sua justiça para aqueles que ainda não ouviram, inclusive para aqueles que ainda não nasceram. Nossos filhos o servirão. Amém? O versículo 30 diz isso: nossos filhos também o servirão. Não vai terminar em nós. Eu não serei o último da minha família a servir Jesus Cristo. Isso vai para além de mim. E essa é uma decisão que você precisa tomar hoje. Não vai parar em mim. O meu filho é um alvo da graça. E eu vou pregar o Evangelho para ele. Não vai terminar em mim. Não vai parar em mim. E eu vou fazer isso hoje. E eu vou começar a fazer isso hoje. E eu vou me levantar como um homem de Deus de verdade e farei isso hoje. E eu me levantarei como uma mulher de verdade e farei isso hoje. Eu não vou deixar para amanhã. Eu não vou ficar esperando as circunstâncias piorarem para então ligar para a emergência do céu e dizer: ó Deus, é hoje. Perceba-se diante da cruz. Há um chamado para você mediante a cruz de Cristo. Portanto, venha. Para que isso não termine em você. Então, sim, irmãos, pela fé nós podemos tomar posse dessa palavra e afirmarmos com convicção: os nossos filhos servirão o Senhor. Porque Ele voltará. E eu amo tanto a minha filha, que eu quero vê-la na eternidade. As gerações futuras ouvirão sobre ele, pois ele voltará. Por isso nós continuaremos pregando. A justiça dele será proclamada e os seus feitos serão contados, porque ele voltará. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é uma realidade. O espanto da primeira vinda
A ovelha muda que vai para o matadouro, cuspida, ferida, furada, crucificada, coroada com uma coroa de espinhos. O espanto dessa cena será substituído finalmente pelo encanto da segunda vinda. E Apocalipse nos traz a revelação disso. É os olhos como chamas de fogo. Não é uma língua grudada no céu da boca com sede, mas é voz de muitas águas. Não são pés trançados e feridos, mas são pés como bronze reluzente. O nosso Rei glorioso vai voltar. O espanto será substituído pelo encanto. Mas se não houve no seu coração espanto diante da crucificação, não haverá encanto diante da glorificação. Portanto, perceba-se diante da cruz. A segunda vinda é uma realidade. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, através do Salmo de Davi, nós devemos entender que em nossa vida, cada circunstância, cada ponto que para nós parece ser fora da curva, aponta para algo maior. Cristo veio à Terra, encarnado, para mostrar o amor e a justiça de Deus. A justiça de Deus exigia um pagamento pelo pecado, enquanto o amor pagou o preço exigido. Não foi simplesmente o amor que segurou Jesus na cruz. Tampouco foi simplesmente a justiça que manteve Jesus na cruz. Mas foi o amor e a justiça. Porque a justiça exigia um preço. Precisava haver um pagamento pelo pecado. E o amor pagou esse preço. Jesus Cristo pagou esse preço. A Páscoa, portanto, é uma celebração da passagem da morte para a vida. É sobre a luz de Cristo, mandando embora toda a escuridão do pecado. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, levante os olhos, olhe para o Senhor. Você pode ter esperança. O sofredor saiu vitorioso. A morte não venceu. Cristo está vivo. E diante disso, sim, nós declaramos: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo. Amém? Eu quero convidá-lo a colocar-se em pé, para juntos orarmos. Nós iremos responder esse sermão de duas formas. A primeira forma que nós iremos responder esse sermão é orando. Eu gostaria que você orasse aí. Eu vou orar por você, eu não vou orar no seu lugar, então não fique apenas ouvindo a oração, mas aí no seu coração, coloque a sua vida diante de Deus. Você já foi afetado pelo espanto da crucificação? Caso contrário, você não será afetado pelo espanto da glorificação, o encanto da glorificação. Ore ao Senhor nesse momento, peça, Espírito Santo de Deus, me ajude a me colocar diante da cruz. Eu quero te ver, Senhor. Eu não quero falar sobre a cruz, eu não quero falar sobre o sacrifício como se fosse qualquer coisa, como se fosse mais uma historinha. Há uma diferença infinita entre um coelho que dá presente, que traz chocolate, e um cordeiro que foi crucificado em nosso lugar. Não adianta você negar o coelho e não receber o cordeiro. Então se perceba diante de Jesus. Se perceba diante da cruz, porque é através da cruz
que Cristo te faz um chamado hoje. Junte-se a Ele. Junte-se a nós. Essa comunidade da cruz. Comunidade dos crucificados. Eu não sei você, mas quando eu olho para a cruz de Cristo, há dentro de mim um impulso de ir a Ele. Eu vou. Não há outro lugar para o qual eu gostaria de ir, senão estar aos pés da cruz do meu Senhor. E eu vou ficar lá. Eu vou permanecer lá, até o dia que Ele voltar. Eu quero estar lá até o dia que Ele voltar. Então ore a respeito disso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quão espantoso é o Teu sacrifício. Quão espantoso foi o que o Senhor fez por nós. E quanto mais espantoso somos nós, que conseguimos ficar indiferente diante do Teu sacrifício. Quão espantoso somos nós, que conseguimos continuar agarrados em nossos pecados, diante da verdade que o Senhor, sendo tão rico, se fez pobre ao ponto de ser comparado com um verme. Ah, Senhor, traga-nos, Senhor, o espanto, traga-nos, Senhor, lamento, traga-nos, Senhor, um santo desespero, porque é assim que estamos, sem Ti, desesperados, abandonados de fato, não resta esperança para nós, a não ser o Senhor. A nossa família está fadada ao fracasso, se não for o Senhor. O nosso casamento está fadado ao fracasso, se não for o Senhor. A nossa igreja está fadada ao fracasso, se não for o Senhor. Portanto, traga-nos, ó Deus, esse espanto. Talvez os nossos olhos, Senhor, eles precisam ser iluminados. Talvez o nosso coração precisa ser aquecido. Talvez os nossos olhos, ó Deus, estão secos porque o nosso coração está engessado. Porque ao ouvir o Teu Evangelho, nós não somos afetados de maneira nenhuma. Porque a verdade do Evangelho não é suficiente para que nos prostremos diante do Senhor. Ó Deus, quão longe estamos, quão longe fomos. Mas em nome de Jesus, que essa noite não haja ninguém disposto a permanecer distante de Ti. Traga-nos para perto. Nos ajuda a enxergar a Tua cruz e tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Abra o nosso coração para sermos afetados pelo encanto da Tua glória, pelo encanto da Tua segunda vinda. O Senhor vai voltar, Deus. O Senhor vai voltar e nós estaremos aqui te esperando. Ó Deus, o Senhor, enquanto esteve encarnado aqui, perguntou: será que quando o Filho do Homem vier à terra, Ele encontrará fé nessa terra? Ó Deus, eu quero dizer, Senhor, que eu quero fazer parte desse povo. E quando o Senhor retornar, não vai ter arredado os pés da cruz. Eu quero fazer parte daqueles que ainda permaneceram crendo. Aqueles que não se afastaram. Portanto, Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo faça um chamado verdadeiro, eficaz, irresistível ao coração daqueles que ainda não Te conhecem. Chama-os. Através da Tua graça, através da Tua cruz, chama-os. Volta os olhos deles para a cruz. E através da cruz, chama-os
para se tornarem participantes do teu sofrimento, para se tornarem participantes da tua glória, para se tornarem participantes do teu povo, para se tornarem participantes desse povo que vai levar para frente o teu legado. O teu evangelho não morrerá em nós, o teu evangelho não morrerá nessa igreja, o teu reino vai avançar através de nós, Senhor Jesus. Nós imploramos a Ti, não nos deixa tirar os olhos do Senhor, jamais. Nos ajuda a continuar olhando para Ti e prosseguindo e perseguindo o nosso objetivo. Não como quem dá soco no ar, não como quem luta por coisas perecíveis, mas a nossa carreira, a carreira que nos é proposta, há uma maravilhosa, bendita e gloriosa recompensa. E é o Senhor, é isso que nós queremos, nos juntar à Tua missão, Senhor, por amor a Ti. Não é só porque Tu mandou, não é só porque é importante, não é só porque é necessário, mas é porque nós Te amamos, Senhor, porque nós somos chamados para isso, porque o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos, o Senhor nos aproximou quando estávamos distantes, o Senhor nos tornou povo enquanto estávamos longe, enquanto não tínhamos ninguém. O Senhor trouxe uma vida cheia de significado para vidas vazias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela Tua cruz, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado porque é por aquilo que o Senhor fez por nós, que nós podemos levantar os nossos olhos e ter esperança. Cristo está vivo. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Proclamado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Santificado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Honrado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Através da minha vida, através das nossas vidas, nós vamos permanecer aos pés da Tua cruz até a Tua volta. Gera em nós um espírito perseverante, Senhor. Que o nosso coração, que os nossos joelhos se dobrem apenas diante de Ti. Que o encanto dos nossos corações seja o vislumbre da Tua glória. Abre os nossos olhos, Senhor, nos revela essas verdades. Quebra os corações endurecidos, ilumina os cegos, dá força para os enfraquecidos. Em nome de Jesus, Senhor, desperta-nos, aviva-nos, afeta-nos, ó Deus, de maneira tão profunda, ao ponto de não permanecermos mais os mesmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração da Tua igreja, Senhor. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador,
Glória a Deus pela palavra que o Senhor nos ministrou hoje, pela sua graça derramada sobre nós, que possamos realmente praticar o que aprendemos hoje. Uma boa semana, que Deus abençoe.